Bom dia. Antes de se levantar para enfrentar as exigências deste dia, permaneça por alguns instantes em silêncio, respire devagar e entregue a Deus aquilo que ninguém consegue ver. Talvez o seu coração tenha despertado cansado, cercado por contas, decisões e pensamentos que atravessaram a noite como sombras inquietas. Talvez exista uma porta diante de você que parece fechada há muito tempo, uma resposta que não chega, um trabalho que não aparece ou uma dívida que pesa sobre a alma. Mas esta manhã não começa debaixo do medo. Ela começa na presença do Deus que vê o caminho inteiro, conhece o amanhã e continua trabalhando mesmo quando o céu parece silencioso. Permaneça nesta oração até o final, porque hoje colocaremos diante do Senhor a sua vida financeira, o seu trabalho, os seus projetos e todas as portas que somente Ele pode abrir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã eu me aproximo de Ti com reverência, não como alguém que exige, mas como alguém que confia. Eu reconheço que toda boa dádiva vem das Tuas mãos e que nada escapa ao Teu olhar. Tu conheces esta pessoa que está ouvindo agora, conheces o lugar onde ela está, o peso que carrega e as batalhas que enfrenta em silêncio. Tu sabes quantas vezes ela abriu a carteira e encontrou menos do que precisava, quantas vezes fez contas de madrugada e quantas vezes sorriu diante dos outros enquanto, por dentro, o medo crescia. Por isso, Pai, entra agora nesse cenário, visita essa casa, toca essa mente, acalma esse coração e estabelece a Tua paz onde a ansiedade tentou construir morada. Que a Tua presença seja mais real do que a falta, mais forte do que a dívida e mais profunda do que qualquer notícia difícil. Deus de provisão, olha com misericórdia para as necessidades desta vida. Tu és o Senhor que sustentou o Teu povo no deserto, quando não havia campos, mercados ou caminhos seguros. Onde os olhos humanos enxergavam somente areia, Tu fizeste o pão descer, e da rocha dura fizeste a água correr. Por isso, nós não colocamos a esperança no acaso, nos homens ou em promessas vazias. Nossa esperança está em Ti. Ainda que o deserto financeiro pareça longo e que cada passo exija uma força que quase terminou, lembra esta pessoa de que o deserto não é o destino final. Existe um caminho sendo traçado, existe maturidade sendo formada, e existe uma terra preparada além daquilo que hoje parece impossível atravessar. Pai, abre as portas certas, não qualquer porta, nem caminhos que carreguem aparência de bênção e escondam destruição, mas as portas que procedem de Ti. Abre oportunidades de trabalho digno, contratos honestos, clientes corretos, projetos saudáveis e conexões alinhadas com a Tua vontade. Se uma porta estiver fechada porque evitará uma queda futura, dá maturidade para aceitar. Se outra precisar ser atravessada com coragem, remove o medo que paralisa. A Tua palavra declara, em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que quando Tu abres, ninguém pode fechar. Coloca diante desta vida portas que nenhuma oposição, injustiça ou circunstância adversa consiga bloquear, e concede discernimento para reconhecer cada uma delas. Eu Te peço sabedoria, Senhor, porque uma porta aberta sem discernimento pode se transformar em peso. Ensina esta pessoa a administrar aquilo que já possui, ainda que pareça pouco. Dá clareza para organizar, planejar, economizar e decidir sem impulsividade. Livra-a de escolhas feitas pelo desespero, de propostas rápidas que escondem armadilhas, de negócios que ferem a consciência e de compromissos assumidos sem direção. A Tua palavra diz, em Tiago capítulo 1, versículo 5, que aquele que precisa de sabedoria deve pedir a Deus, que dá generosamente. Nós pedimos agora. Derrama uma sabedoria prática, serena e firme, para que cada decisão financeira seja iluminada pela verdade e conduzida pela paz de Cristo. Senhor, abençoa o trabalho das mãos desta pessoa. Onde houver cansaço, renova. Onde houver desânimo,
reacende a esperança. Onde houver falta de reconhecimento, lembra que nenhum esforço realizado com integridade passa despercebido diante de ti. Faz nascer ideias úteis, criatividade, excelência e disposição para aprender. Dá habilidade para resolver problemas, humildade para receber orientação e coragem para começar de novo quando for necessário. Conforme está escrito no Salmo 90, versículo 17, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Que o trabalho não seja somente uma fonte de renda, mas também um lugar de serviço, crescimento e testemunho. Que esta pessoa seja reconhecida pela honestidade, pela responsabilidade e pela qualidade do que entrega. Pai, eu apresento diante de Ti as dívidas e obrigações que parecem montanhas. Talvez existam cobranças chegando, prazos se aproximando e números que assustam, mas até as montanhas estão debaixo da Tua autoridade. Eu não peço uma fantasia que ignore a realidade. Peço direção para enfrentá-la com fé, ordem e perseverança. Mostra o que pode ser renegociado, o que precisa ser reduzido, o que deve ser priorizado e qual passo deve ser dado primeiro. Abre caminhos para que os compromissos sejam honrados e protege esta pessoa da vergonha, do pânico e da sensação de fracasso. Que ela não se defina por um saldo, por uma dívida ou por um erro passado, porque sua identidade está em Ti, no Deus que restaura ruínas e escreve novos capítulos. Deus Santo, visita agora os lugares escuros da mente. Há noites em que o medo fala mais alto, dizendo que nada mudará, que a oportunidade passou e que o futuro será apenas uma repetição da dor. Mas essa voz não tem autoridade para determinar o fim da história. Tu és o Deus que chama luz para dentro das trevas. Quando o mar se levanta e o barco parece pequeno, a Tua palavra ainda atravessa o vento. Quando todos dormem e o coração vigia, Tu permaneces presente. Silencia as acusações, desfaz o peso da culpa e faz nascer uma esperança firme, não uma emoção passageira, mas a convicção profunda de que esta vida continua guardada em Tuas mãos. Senhor Jesus, Tu ensinaste em Mateus capítulo 6, que o Pai conhece as nossas necessidades e que não devemos viver dominados pela ansiedade do amanhã. Coloca essa verdade no centro do coração desta pessoa. Isso não significa ignorar responsabilidades, mas enfrentá-las sem permitir que o medo governe. Dá graça para viver um dia de cada vez. Que ela faça hoje o que pode ser feito hoje e entregue a Ti aquilo que ainda não pode controlar. Quando a preocupação tentar correr para semanas e meses distantes, traz a mente de volta para esta manhã. O pão pedido na oração é diário, e a misericórdia também se renova a cada amanhecer. Pai, se houve perdas, negócios que não deram certo, empregos encerrados, portas fechadas injustamente ou oportunidades que desapareceram, entra nessas memórias com a Tua restauração. Não deixes que o passado se transforme em prisão. Usa até aquilo que feriu para produzir discernimento, maturidade e uma força que antes não existia. Tu podes fazer brotar um caminho onde restaram apenas destroços. Tu podes transformar lágrimas antigas em sementes de um novo tempo. Como declara o profeta Joel, no capítulo 2, Tu és poderoso para restaurar os anos consumidos. Que essa restauração alcance as finanças, mas também devolva a coragem de tentar, a capacidade de confiar e a disposição para caminhar novamente. Agora esta oração se aprofunda, Senhor, porque existem batalhas que não se vencem apenas com força humana. Há momentos em que a pessoa faz tudo o que sabe, trabalha, tenta e espera, mas ainda sente uma muralha diante de si. Nesses momentos, sê o seu refúgio. Quando a alma cansar de lutar, luta por ela. Quando as palavras faltarem, recebe as lágrimas como oração. Quando o silêncio parecer pesado, revela que o teu silêncio não é ausência. Tu estavas presente na cova, na prisão, na tempestade e na noite mais escura. Tu continuas presente agora.
Que toda opressão de medo, desespero e confusão perca força diante da tua luz, e que a paz do Espírito Santo entre como uma chama serena, iluminando os lugares escondidos do coração. Eu declaro, não por emoção vazia, mas pela confiança na tua fidelidade, que esta fase não será maior do que a tua graça. A escassez não terá a última palavra. A rejeição não terá a última palavra. O erro e o atraso não terão a última palavra. Tu és o Deus da palavra final. Ainda que o caminho atravesse vales, esta pessoa não caminhará sozinha. Conforme o Salmo 23, ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, porque tu estás com ela. A tua presença transforma o vale em passagem, não em morada. A noite pode ser profunda, mas nenhuma noite consegue impedir o amanhecer que tu ordenas. Sopra vida sobre os projetos alinhados contigo. Traz movimento ao que ficou paralisado, clareza ao que ficou confuso e coragem ao que foi adiado pelo medo. Coloca pessoas certas no caminho, cria encontros que não poderiam ser planejados e abre oportunidades marcadas pela tua paz. Acima de tudo, prepara esta pessoa para sustentar aquilo que está pedindo. Forma o caráter antes do crescimento. Fortalece a disciplina antes da abundância e aprofunda a comunhão contigo antes da resposta visível. Que a bênção não a afaste, mas a aproxime. Que cada porta aberta se torne um testemunho da tua bondade e uma responsabilidade assumida com temor. Nesta manhã, nós colocamos diante de ti o salário, o negócio, a profissão, os estudos, as ideias e os sonhos desta pessoa. Consagramos cada fonte de renda e cada decisão. Pedimos que o pão venha por caminhos limpos, que a provisão chegue sem roubar a paz e que o crescimento não custe a saúde, a família ou a fé. Dá equilíbrio entre trabalho e descanso, ensina a reconhecer limites e protege contra o esgotamento. Nós trabalhamos, mas é o Senhor quem sustenta. Nós plantamos e regamos, mas é Deus quem dá o crescimento. Agora, Pai, deixa repousar sobre esta vida uma paz que não depende de números. Talvez nada tenha mudado externamente durante estes minutos, mas que algo profundo mude por dentro. Que o medo perca o comando, que a mente volte ao lugar de sobriedade e que o coração se lembre de que existe um Deus acima das circunstâncias. Abençoa este dia, direciona os passos, guarda as conversas e conduz cada escolha. Quando uma porta se abrir, confirma. Quando uma porta se fechar, consola. Quando for necessário esperar, sustenta. E quando chegar o tempo de avançar, dá coragem para atravessar. Senhor, nós descansamos em Ti. Entregamos o que temos, o que falta, o que esperamos e o que ainda não compreendemos. Tu és o abrigo na tempestade, a luz que rompe a madrugada e a mão que conduz por caminhos seguros. Que esta pessoa termine esta oração renovada, não porque recebeu garantias humanas, mas porque se lembrou de quem Tu és. O mesmo Deus que cuidou ontem, continuará cuidando hoje. O Deus que abriu o mar, pode abrir caminhos. O Deus que sustentou no deserto, pode sustentar esta casa. Coloca as finanças em ordem, abre as oportunidades certas, concede sabedoria para enfrentar as dívidas e envia a provisão no tempo determinado. Nós te agradecemos antes de ver, porque a fé descansa no teu caráter. Agradecemos pelo trabalho que será realizado, pela direção que será recebida, pelas portas que serão abertas e pelos livramentos escondidos nas portas que permanecerem fechadas. Guarda esta pessoa durante todo o dia, que ela caminhe com os olhos atentos, o coração humilde e a alma em paz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva Amém nos comentários. Assim, você ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam de esperança, direção e paz.